Fala galera, João Abrantes, o Camellion da Titan Wings e términos. Nenhum ser humano está salvo de passar por isso, né? Eu mesmo já passei por isso algumas vezes. Dependendo da pessoa com quem você estava e do grau de investimento empregado na relação, pode ser que o término te deixe sentindo como se fosse um bagaço humano, né? Incapaz de tocar a vida para frente. Volta e meia eu recebo um e-mail ou uma mensagem perguntando: Caraca, João, terminei, tá doendo tanto. O que eu faço para superar o meu ex, minha ex? Bom, no vídeo de hoje eu vou te ensinar o que eu faço para poder superar a dor do término e também o que eu faço para prevenir dores futuras, beleza? Eu não prometo com isso curar a sua dor, mas com certeza dar uma amenizada e acelerar o processo de cura, tá legal? Então vamos dar uma olhadinha no nosso vídeo de hoje. A dor não é um estado, e sim um processo necessário e inevitável para a superação. Aliás, estima-se que o ser humano vivencia, em média, cerca de 40 perdas ao longo da vida. Obviamente, eu não estou falando apenas das perdas afetivas, mas também das perdas de familiares, de amigos, o que pode ser para morte, por motivo de briga, por mudança, etc. Aliás, a alternância de ciclos de alegria, amor, angústia, dor e luto fazem parte da vida. Quando a gente está solteiro, a gente tem todo um estilo de vida e todo um conjunto próprio de metas e pretensões de futuro. E aí aparece aquela pessoinha, vira amor, e quando um relacionamento sério ultrapassa um determinado tempo de duração, é normal que nós alteremos os nossos planos de futuro. De repente, aquela casa que você idealizou na sua mente passou a ser coabitada pela sua parceira. E aquela sua viagem dos sonhos à Europa foi de uma aventura solitária a um inesquecível passeio romântico a dois. Independente dessa alteração de planos ser algo consciente ou inconsciente, você faz, não tem jeito. E quando isso acaba e sua parceira vai embora, é comum que você fique sem chão. É comum que sintamos uma grande instabilidade interior e soframos um rodízio emocional que alterna entre a tristeza, a raiva, a esperança, a resignação, a revolta, a melancolia, a culpa, etc. Uma hora você se sente triste e culpado por tudo que aconteceu, morrendo de vontade de voltar atrás e consertar o que você fez de errado. No momento seguinte, você é dominado pela raiva e se sente um otário por ter amado e confiado numa pessoa que simplesmente te abandonou sem dó nem piedade. Um dia, você sai com outra pessoa, dá tudo certo e até mesmo se convence de que está finalmente superando o que aconteceu. No dia seguinte, você acorda, olha para aquelas prateleiras vazias que antes eram ocupadas pelos pertences dela, não consegue conter as lágrimas e fica com aquela impressão de que voltou a estaca zero, perguntando a você mesmo até quando que isso vai durar. Aí uma série de perguntas começa a permear a tua mente, né? E os nossos planos de futuro? E as nossas juras de amor? E os nossos amigos em comum? E as nossas brincadeiras internas? A sensação é que você está vivendo a vida sem uma parte crucial sua e todas as suas ações rotineiras estão mecânicas, sem vida. A grande verdade é que a intensidade da dor é proporcional ao grau de investimento emocional atribuído ao relacionamento. Em outras palavras, quanto mais você ama, maior a dor da perda, óbvio. Nós, seres humanos, somos criaturas estranhas e até mesmo contraditórias. Porque, embora nós saibamos que nada dura para sempre, frequentemente esperamos que aquele relacionamento que nós estamos envolvidos de corpo e alma seja a exceção. E, de certa forma, isso é bom, porque nos compele a lutar para as coisas darem certo. Imagina se a gente não pensasse assim? A gente ia desistir por qualquer coisa, né? Mas, enfim, como é que a gente faz então para lidar com essa dor do término? Vamos dar uma olhadinha. Uma das maiores mentiras que existe é que o tempo cura toda e qualquer ferida. Isso não procede, tá? E eu vou te explicar o porquê. Se isso fosse verdade, então por que existe gente que já está há 3 anos tentando superar algo que durou apenas 6 meses, enquanto outras pessoas levam 3 meses para superar uma coisa que durou 5 anos? Não, esse lance de tempo é balela.
O tempo não cura toda e qualquer ferida. Você cura toda e qualquer ferida. É a sua decisão de seguir em frente que cura as suas feridas. É o ato de você apertar o botão de play na sua vida. Até porque, se você apertar pause, apenas você vai parar. O mundo vai continuar em estado de play. Como lidar com a dor? Eu vou passar agora uma série de dicas. De repente, você não vai precisar botar todas elas em prática. Tudo vai depender do quão mal você ficou. Mas vamos lá. Não resista à dor. Aquilo ao qual você resiste, persiste. E deixar a dor crescer dentro de você como se fosse um câncer pode levar a uma série de complicações para a sua saúde física e emocional. Segundo psicólogos, a supressão do choro pode ser um sintoma de fraqueza. Choro faz parte da dor e serve para que a gente faça aquela catarse, ou seja, aquela liberação do que estava nos corroendo por dentro. Desassocie-se de tudo aquilo que poderia despertar lembranças e não procure ou bisbilhote o ex. Talvez essa seja a parte mais difícil, e dependendo do quão mal você ficou, existe uma probabilidade altíssima de que você vai desobedecer esse conselho. Mas relaxa, embora não seja aconselhável, isso é normal de acontecer. Se por acaso você se pegar desobedecendo isso, perdoe a si mesmo, mas policie-se para não repetir, beleza? E por que você precisa se desassociar das lembranças e evitar procurar o ex? Em 2009, os doutores americanos Helen Fisher, Lucy Brown, Arthur Aron, Greg Strong e Deborah Mashek confrontaram uma série de pessoas com imagens dos seus ex-parceiros. E isso ativou, de uma só vez, as áreas cerebrais responsáveis pela dor física, comportamento obsessivo-compulsivo, tomada de riscos e controle de raiva. Eles também descobriram que quando foi esse ex a pessoa quem terminou, essas áreas cerebrais acendem ainda mais e a pessoa rejeitada fica ainda mais atraída pelo ex. Por quê? Porque isso engatilha um mecanismo de defesa semelhante ao da reação lutar ou fugir. E o teu cérebro se prepara para mais uma tentativa de recapturar a atenção do seu ex e evitar com isso a dor da rejeição. Em outras palavras, quando você está no polo do terminado, o teu cérebro te induz a lutar para reconquistar o ex. E é por isso que você precisa desassociar das lembranças e evitar procurar, para impedir o seu cérebro de ativar esse instinto de reconquista. Algumas ideias para você. Vamos começar pelas redes sociais. Primeiro, você deve alterar o teu status de relacionamento para solteiro, mas não permita que essa mudança apareça na sua linha de tempo, porque vai dar a entender que você está querendo provar alguma coisa para o teu ex. Em seguida, apagar toda e qualquer foto sua junto com o ex, ou pelo menos alterar a privacidade para que apenas você veja essas fotos. E por fim, não desfaça a amizade ou bloqueie o teu ex. Você não sabe o dia de amanhã. Então o que eu recomendo é você desabilitar as publicações dessa pessoa na sua linha de tempo. Agora, eu entendo que essa parte pode vir a ser bem dolorosa. Então, caso você não se sinta seguro para isso, dá a tua senha para uma pessoa de confiança e pede para que ela o faça. Em seguida, pendências. Uma situação bem chata que acontece depois de um término é a parte de pegar os seus pertences que estão com o ex, ou então devolver ao ex os pertences dele ou dela que estão com você. A minha sugestão: reúna todos os pertences do ex numa caixa e lacre ela com durex. Daí você pode das duas uma, ou esperar a poeira baixar para resolver essa questão, ou então pedir alguém de confiança que faça isso. Outra coisa importante são as dívidas. Quando a gente termina, a frase meu bem dá lugar à frase meus bens. E aquelas pendências financeiras que eram, entre aspas, perdoadas ad eternum podem de repente virar uma prioridade. O que eu aconselho é você fazer uma planilha com quanto que um deve para o outro e combinar com essa pessoa como que isso vai ser acertado. E também temos o dia a dia, né? Como desassociar no dia a dia? É bom que você seja radical, pelo menos no começo, e faça essa desassociação até mesmo nos mínimos detalhes. Exemplos: evitar ouvir músicas, assistir seriados, filmes ou jogar jogos que lembrem o ex. Evitar frequentar os mesmos restaurantes, bares ou baladas que os dois costumavam frequentar juntos. Mudar os móveis do quarto ou da casa de lugar, ou até mesmo dar um makeover no ambiente. Isso aqui é muito interessante. Eu lembro quando eu terminei meu namoro retrasado, a minha casa
subcomunicava muito a presença da minha ex, porque cada canto lembrava alguma situação minha e dela. Então, quando eu mudei os móveis de lugar, eu desassociei essa subcomunicação que o ambiente transparecia. Isso era muito interessante. Caso seja necessário, troque de círculo social ou aproveite para construir um novo, ainda que temporariamente. Senão você vai ficar toda hora tendo que esbarrar com aquela pessoa ou ter notícias dela, e isso atrapalha muito o processo de superação. E por fim, alterar a rotina em geral, rotas, horário de academia, dieta, etc. O que eu vou falar parece ridículo, mas muitas vezes algo insignificante como o horário que você malha pode despertar lembranças do seu ou da sua ex. Imagina que teu ex sempre te mandava uma mensagem de carinho quando ia almoçar, e que o horário de almoço dessa pessoa sempre coincidia com o horário que você ia malhar. Se depois do término você continuar frequentando a academia nesse mesmo horário, vai ser uma questão de tempo até você lembrar do teu ex. Quando você altera a rotina, você rompe com eventuais associações que a sua mente faz. Faça um upgrade em você mesmo. Eu tenho uma triste realidade para te dizer. Relacionamentos só terminam por um único motivo: perda de atração. Quando existe atração, as pessoas passam por cima de qualquer percalço para estar com a outra. Seja ele distância, pessoas, religião, trabalho, enfim. Você pode falar o motivo que for para justificar o teu término, que ele vai ser no final traduzido em perda de atração. Por exemplo, se se distanciaram, é porque teve perda de atração. Houve traição? Alguém perdeu a atração e não teve coragem de tomar a atitude certa. A família forçou a terminar? Se tivesse atração, a pessoa simplesmente mandaria a família pentear macacos. Um término é sempre uma oportunidade para você virar uma nova pessoa, tanto por dentro quanto por fora. E com isso, consertar o que te fez perder essa atração e impedir que isso aconteça em oportunidades futuras. Começa por dentro. Dá uma refletida nos erros que você cometeu, que comportamentos você precisa mudar, ou até mesmo passar a cultivar. Em seguida, dá um jeitinho na tua aparência. Procura uma academia. Ou então, se você odeia fazer musculação, pratica uma atividade coletiva. Pega um bronzeado, se for possível. A cor do bronzeado sempre subcomunica a saúde. Dá uma reformulada no seu guarda-roupa. Faz aquele corte de cabelo que você sempre quis fazer e nunca teve coragem. Esse upgrade pessoal vai não só te desassociar da pessoa que foi rejeitada, mas vai te deixar bem contigo mesmo. E invista naquilo que te faz rir. O humor é literalmente uma terapia, comprovado pela ciência, tanto que ele age diretamente no colesterol, na pressão arterial, na circulação, nas rugas e no estresse. Uma dica: investe nos seriados, nos filmes de comédia, nas peças de stand-up comedy, nos livros de piadas, etc. Quanto mais você rir, melhor. Vai por mim. Desabafe com alguém de confiança ou então em um diário. Nem sempre o choro é o suficiente. Às vezes, se não na maioria das vezes, você precisa botar para fora o que você está sentindo. E é bom ter alguém que te ouça sem te julgar ou sem comparar os seus problemas com os dele. Se você não tiver ninguém para te ouvir, a solução é você fazer um diário e escrever sempre que achar necessário, até o dia em que sentir que não precisa mais fazer isso. Você não faz ideia da terapia que é relatar para você mesmo o que você está pensando. Além de aliviar a barra, é um exercício de autoconsciência. E quando a poeira baixar, envia para o teu ex uma carta ou então e-mail de encerramento. Isso aqui é útil, sobretudo para quem está no polo do terminado. Você sabia que a gente tem um mecanismo cognitivo que nos ajuda a lembrar mais das tarefas inacabadas que das tarefas que foram acabadas? Todos nós ficamos sob certa tensão quando algo que precisa ser feito ainda não foi feito. Essa tensão é a responsável por nos lembrar que devemos voltar àquela tarefa para terminar. Esse efeito ficou famoso como efeito Zeigarnik, estudado por Bluma Zeigarnik. E ele comprovou que a tensão só desaparece depois da tarefa concluída. E o que isso tem a ver com o término? Quando alguém termina com a gente e ainda gostamos dessa pessoa, não raro bate uma sensação de que algo ficou mal resolvido. Sabe aquela vontade de querer voltar no tempo e consertar aquilo que teu ex reclamou de você antes? Ou até mesmo no ato de terminar e assim evitar a perda? Então, muitas vezes a nossa obsessão com o ex nada mais é do que um efeito Zeigarnik criado pelo término. E o ato de você enviar para o ex um e-mail de encerramento costuma ser uma solução bem eficaz. Então, o que é o e-mail de encerramento? É um e-mail onde você, através de uma abordagem bem madura,
faz as pazes com teu ex. Nele você reconhece e pede perdão pelos teus erros, bem como expõe para outra parte, de uma maneira bem amigável, né? O que te magoou, o que ela poderia fazer de diferente nos relacionamentos futuros dela. E além disso, é uma oportunidade para você poder elogiar no seu ex aquilo que ele ou ela acertou e também listar o que você aprendeu com esse relacionamento. Parece algo muito piegas, mas traz uma paz de espírito tremenda. A chave aqui é a maturidade, o respeito e a doçura. Nada de escrever em tom de acusação, até porque isso não vai ajudar em nada. E atenção, cuidado com os relacionamentos de rebote. O que é isso? É quando você embarca no novo relacionamento imediatamente após o término. O problema desse tipo de relacionamento é que você está num estado de ilusão e se recusa a acreditar na realidade que o cerca. Para você, a pessoa é perfeita e os dois estão apaixonados um pelo outro. A realidade, contudo, é que você só está tentando esquecer o ex. Você só trocou um problema pelo outro porque não teve tempo para refletir nem para se enxergar como indivíduo, o que geralmente não acontece dentro de um relacionamento. É uma forma leviana de tentar corrigir os erros. Esse tipo de relacionamento geralmente dura 2 a 3 meses. Depois disso, a ficha cai e você acaba se tocando da besteira que fez. Agora, a parte chata é que isso muitas vezes envolve partir o coração de outro ser humano, que não teve a culpa de acreditar em você, né? Então, cuidado. Uma vez superado, algumas medidas preventivas para evitar grandes dores no futuro. Primeira medida: pratique o desapego. Não esquece que teve um tempo em que você conseguia viver sem aquela pessoa. Ninguém é insubstituível e não confunda hábito com necessidade. Descubra o prazer da sua própria companhia, a arte de ser feliz sozinho. Cultive amizades, saia com elas, pratique esportes, desenvolva hobbies, leia livros, assista séries, jogue videogame, enfim, descubra o que te faz feliz e que independe da presença afetiva de outra pessoa. É aquilo que eu vivo falando. Não procure por alguém que te complete. Procure alguém que te transborde. Alguém que venha para somar, cujo prazer da companhia nada mais seja do que um bônus, um adicional àquilo que você já tem dentro de você. Isso não vai te impedir de sentir dor num término, mas que vai amenizar a intensidade dela, eu garanto que vai. Como já dizia meu amigo Gabriel Ferreira, o Faceman, a realidade é que não temos nada além das nossas experiências, conhecimentos, habilidades e sabedoria. O resto a gente pode perder a qualquer momento e aprender isso é um exercício de desapego. Gerencie as suas expectativas. Quando conhecemos alguém, nós não sabemos de imediato qual a intenção dessa pessoa. Cada ser humano tem seu próprio conjunto de crenças e valores, assim como sua cota de traumas e cicatrizes. É bom você começar pegando leve, porque isso deixa a pessoa mais à vontade com ela mesma e ir se envolvendo contigo aos pouquinhos. Vive o presente. Uma vez eu vi no seriado How I Met Your Mother uma regra interessante para gerenciar expectativas. Mantenha seus planos de futuro proporcionais ao tempo que vocês estão juntos. Como assim? Se vocês estão saindo faz uma semana, então façam planos de futuro para a próxima semana. Se vocês estão saindo faz 2 meses, façam planos de futuro para os próximos 2 meses. Se vocês estão saindo faz 5 anos, façam planos de futuro para os próximos 5 anos. E por aí vai. Apesar disso ter sido tirado de um seriado, faz muito sentido e é uma boa dica para manter o pé no chão. Cuidado com a pistantrofobia. É muito fácil a gente cair vítima da pistantrofobia, ou seja, do medo de confiar nas pessoas devido às experiências do passado e, consequentemente, viver com o coração fechado. Mas isso, na verdade, acaba virando uma negação da nossa verdadeira natureza. Como já dizia David Deida, um coração fechado te torna incapaz para sentir a situação por inteiro, ou seja, com todo o seu ser. Isso acaba te impedindo de agir com maestria. E pratique a vigília constante e confie no seu sexto sentido. Uma coisa que o especialista em linguagem corporal Joe Navarro costuma dizer é que nós apenas nos surpreendemos quando nós permitimos que isso aconteça. O que eu quero dizer com isso? Sabe quando a pessoa fala que o término foi algo repentino, que ela não esperava que isso ia acontecer, que para ela estava tudo bem entre os dois? Bom, o que aconteceu na verdade é que essa pessoa não estava atenta aos microsinais que as coisas não estavam tão boas como ela imaginava. E isso é um erro que quase todos nós cometemos quando permitimos que o excesso de segurança ou comodismo tome conta do nosso ser.
O estado de vigília é um trabalho consciente. Não esquece disso. E se teu sexto sentido te disser que tem algo de errado, mesmo que você não saiba explicar o que é, eu recomendo que você preste atenção. Porque o sexto sentido, aquela voz interior que a gente frequentemente ignora e depois nos arrependemos profundamente disso, é, na verdade, um alerta do seu subconsciente para algo que está errado. Ou seja, o teu consciente pode até ter dado mole, mas o teu subconsciente não. Agora, como o seu consciente é muito arrogante e se acha dono da razão, ele tende a desprezar os conselhos que o subconsciente dá para ele. E é por isso que frequentemente nos magoamos. E é isso. O jeito é você viver um dia após o outro, se concentrando para não ficar estagnado. E um dia você vai ser capaz de olhar para trás e não mais sentir aquela dor. Te prometo isso. Só não esquece uma coisa: ser forte não significa você ser imune à dor. Ser forte é você sentir essa dor e ainda assim ser capaz de agir, de fazer aquilo que deve ser feito. Ser capaz de improvisar, adaptar e superar. Como já dizia Elliot Rose, você precisa se desfazer de quem você é para experimentar quem você pode vir a se tornar. E a habilidade de se desprender é uma das chaves para a verdadeira força humana. E é isso aí. Se você gostou desse vídeo, por favor, clica no like. Se você não gostou, honra teu papel de hater e clica no dislike. Se você tiver alguma observação a fazer ou alguma sugestão de tema para vídeos futuros, por favor, use e abuse dos comentários, beleza? Desejo um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui!